Olá, meus queridos! Esse é o segundo vídeo aqui para o canal e nesse vídeo eu já vou chegar trazendo um baita conteúdo sobre empreendedorismo, começando com tudo que eu pude extrair da série que conta a história do Spotify, exatamente o aplicativo de streaming de músicas, de podcast que você deve ter aí baixado no seu smartphone e que com certeza faz parte do seu dia a dia. Quando eu vi que eles tinham lançado a série, eu já fiquei muito curiosa, porque eu falei, bom, com certeza deve ter bastante coisa sobre a trajetória deles, erros e acertos, que a gente pode aprender, principalmente com os erros dos outros. Por que não aprender com os erros dos outros, em vez da gente ter que pagar o preço de cometer os nossos próprios, não é mesmo? Obviamente tem muita coisa de aprendizado com relação ao que eles fizeram que deu certo, mas eu não sei a fundo o que faltou eles explorarem na série, mas a princípio pareceu ser bem fidedigna a história do Daniel, que é o fundador junto com o Martin, e até onde eles chegaram. E, inclusive, no final da série, eles avançam um pouco, deixam até a cabeça do telespectador um pouco confusa, porque eles avançam os anos e mostram o Spotify enfrentando o que seria uma possível revolta dos artistas com relação ao modelo de negócio do Spotify não remunerar bem eles. Pelo que eu entendi, não é algo que acontece ainda, é algo que eles estão prevendo que vai acontecer, eles inclusive envolvem todo um processo por trás. Mas o que já fica de lição, né? Já estou até invertendo todo o meu script aqui. O que já fica de lição é a previsão, o gerenciamento de riscos, que muito provavelmente eles devem fazer muito bem feito, eles devem ter uma equipe muito robusta por trás, e esse deve sim ser um dos riscos mapeados por eles e que eles já devem estar trabalhando. Se não fosse isso, eles não trariam para a série, muito menos dessa forma, né? Mas vou voltar aqui pro script que eu preparei para poder trazer esse assunto aqui para vocês. Porque primeiro eu quero começar contando um pouquinho sobre a história do Daniel. Daniel era um jovem que estava se aventurando no mercado de desenvolvimento de tecnologia e foi exatamente por isso que ele mandou o seu currículo para o Google, no Vale do Silício, exatamente. E, para grande surpresa do Daniel e frustração, ele recebeu uma devolutiva negativa. E um dos pontos principais que eles ressaltam na carta, onde eles falam que não aceitam o Daniel para fazer parte do time, eles deixam explícito o fato do Daniel nem ter feito uma graduação. E mesmo o Daniel não tendo experiência o suficiente, ele já pensou, né? Na verdade, antes dele fundar o Spotify, ele chegou a fundar uma outra empresa e foi daí que tudo começou, porque quando ele recebeu a devolutiva, ele pensou, bom, então eu quero fazer algo grandioso por mim e e já começar a construir a minha história. Era uma meta que ele estabeleceu. Então ele sabia que ele ia precisar de pessoas grandiosas ao redor dele e de muito dinheiro envolvido, né? E quando ele consegue vender a primeira empresa dele em menos de um ano por 10 milhões, ele já sabe o potencial que ele tem, tanto como profissional na área de tecnologia, quanto como visão de negócios. E lá mostra a forma, inclusive, como ele fez a abordagem com o investidor que veio a ser o sócio dele, que é o Martin. Primeiro que o Martin foi a pessoa que comprou a primeira empresa que ele fundou. E o Martin ficou extremamente encantado com a idade, com quão jovem ele era e já tinha criado algo tão robusto. Então, o que a gente vê daí? O Martin confiou no Daniel. Qualquer ideia que o Daniel trouxesse, muito provavelmente o Martin estaria junto, porque ele viu um potencial naquele rapaz que tinha, além de ideia, porque não basta você ter uma ideia e achar que porque você teve a ideia, você criou algo incrível e agora você merece o dinheiro, merece a atenção de parceiros, de investidores, de clientes. Você tem que ser muito fazedor, e o Daniel era. Agora, você que tá aí, que conhece o Spotify, que usa o Spotify no seu dia a dia, sabe o quão robusto esse aplicativo é, quantas funcionalidades ele tem, quão rápido ele é, quão bom ele é, e que ele já era assim, né? Inclusive desde quando ele foi criado, o principal objetivo do time por trás do Spotify era de fato colocar um produto que fosse muito acima do que o mercado já tinha visto. Então você imagina que para eles chegarem ao patamar que eles chegaram, eles precisaram de muito dinheiro envolvido.
Então, essas alianças, saber vender muito bem a ideia e saber fazer as alianças no momento certo é imprescindível para uma empresa chegar no patamar que o Spotify chegou. E um ponto importante aqui, que eu quero ressaltar. Se você ainda não assistiu a série, eu recomendo que assista e tire suas próprias conclusões. Quando eu assisti, o que pode ficar claro que é algo que antes eu tinha essa crença limitante na minha vida, que eu achava que para eu ser criativa eu tinha que inventar as coisas do zero, que eu precisava ter ideias mirabolantes, que eu achava que pessoas criativas eram aquelas pessoas que acordavam no meio da noite e tinham que vir, abrir o caderno e anotar grandes ideias, porque isso era ser criativo. E na verdade, o Daniel, ele é sim considerado uma pessoa criativa. Se você assistir, você vai ter essa mesma visão dele. Mas ele não inventou o Spotify do nada. Ele não inventou a roda criando o Spotify. O que ele fez foi ver uma demanda muito grande no mercado, ver uma ferramenta que já existia, porque naquela época a pirataria de música, se você tem a mesma idade que eu, ou mesmo um pouco menos, você vai se lembrar, a gente entrava nesses sites de música pirata, baixava as músicas, para baixar as músicas a gente via um monte de anúncio envolvido, e na maioria das vezes os anúncios não eram anúncios convencionais, digamos, porque as empresas convencionais não iriam compactuar com pirataria de músicas, né? Afinal de contas, aquelas músicas não pagavam nenhum direito autoral. Enfim, ele pegou esse modelo de negócio, olhou e falou: beleza, o futuro é esse. É de democratização da indústria da música, é de acesso à informação, a internet está vindo com tudo, o digital vai vir com tudo, o futuro vai mudar muito com base nisso. Então, o que eu posso fazer para pegar um cenário que está caótico e que está ameaçando a indústria da música e melhorar isso trazendo um produto extremamente disruptivo e que seja bom para as duas pontas, que seja legal, no sentido da legislação mesmo, que seja legal e que atenda de forma democrática aos usuários para que eles possam continuar tendo música de qualidade, de graça. E aí, nesse ponto, ele já tinha conseguido muito dinheiro, ele já tinha aquela reserva de 10 milhões, ainda o apoio do Martin. Então, o que ele fez foi reunir as pessoas certas com as habilidades certas. Ele queria os melhores, ele queria já começar uma cultura empresarial diferente, onde os funcionários dele tivessem a liberdade para poder criar e criar o melhor, onde a cultura da empresa, a hierarquia fosse completamente horizontal, onde as pessoas tivessem espaço para explorar a sua criatividade também, tivessem voz, tivessem envolvidas no projeto de maneira como se fosse ou como se o negócio fosse deles. E isso é uma característica que deve ser muito considerada para startups. E isso também é um ponto importante, porque o que eu vejo muitas startups, muitos empreendedores fazendo é querendo economizar com as contratações, sendo que você contratar a pessoa certa no momento certo pode ser mais caro, mas vai te trazer um resultado muito mais rápido em algumas situações. Isso precisa ser mensurado. Nem sempre vai compensar o fundador querer vestir todos os chapéus e fazer tudo, e aprender de tudo e fazer, na verdade, tudo meia boca. Porque ele pode, inclusive, perder o timing de mercado e aí não conseguir colocar um produto ideal no mercado no momento que ele tem que colocar. Então, você conseguir se reunir com as pessoas certas que complementem as suas habilidades é chave do processo. Recursos humanos precisa ter um ponto de atenção muito grande desde o início da formação da empresa, tanto na formação da sociedade quanto na formação do seu time. Agora, falando de uma outra perspectiva, um ponto importante, pelo menos é como a série mostra, de forma geral, mostra um olhar muito otimista, principalmente dos fundadores, com relação a vai dar tudo certo porque o nosso produto é muito bom, o mercado precisa disso, a gente vai salvar o mercado. Essa era a visão que eles tinham. E um perigo muito grande quando você tem uma visão assim muito otimista é que você acaba negligenciando alguns riscos. Eu sei que lá no início eu falei que hoje eles devem ter uma estrutura super completa para gerenciamento de riscos, mas isso é hoje. Lá atrás, no início, não era bem assim. E isso pode botar tudo a perder quando a gente traz isso para o mundo das startups aqui, né, na vida real, quando a gente traz isso para a gente. Por quê? Se a gente não fizer direito exatamente isso que você está pensando, aquela análise SWOT, onde a gente avalia as ameaças, as fraquezas,
as oportunidades, as nossas forças. Se a gente não fizer isso muito bem feito, é uma etapa básica da construção de uma startup. Se a gente não fizer isso muito bem feito, a gente pode botar tudo a perder. No caso deles, onde eles estavam muito otimistas? Em achar que eles realmente iam ser a solução para a indústria da música como um todo e não considerar as ameaças externas relacionadas ao mercado, às vezes, dos direitos autorais não gostarem do modelo de negócio deles. A legislação não estar a favor deles com relação a isso, porque se as gravadoras não dessem os direitos, eles simplesmente não iam poder seguir com o projeto, porque o que eles estavam falando era de um aplicativo legal. Então, se as empresas não dessem os direitos autorais, eles já não tinham mais isso, que era uma das premissas que eles colocavam dentro da empresa. Mas, voltando agora para a questão dos recursos humanos terem sido muito bem alocados, o fato deles terem buscado os melhores profissionais no mercado para atuarem desde o início fez toda a diferença. E, obviamente, eles tinham os recursos que eles precisavam para tratar de forma igual para igual com esses grandes players e conseguir lá no final ter eles ao seu lado após muita negociação. A gente não deve ter visto nem 10% do que realmente deve ter sido na série, né? Um outro ponto que eu quero trazer é que a visão do negócio ela foi mudando conforme o negócio foi acontecendo, e isso é normal. A gente sempre tem que fazer um planejamento, a gente sempre tem que fazer uma viabilidade econômica do negócio, mas isso vai servir de norte pra gente. E a gente vai seguindo o caminho, vai abrindo novas oportunidades, vai vendo outras faces do mercado, a gente vai explorando o que vai ter mais resultado da forma mais rápida, enfim. E aí, um ponto que a gente vê e que a gente vê no Spotify e que eu vejo diariamente com colegas meus, até com empresas de mercado que a gente vem acompanhando, é quando existe um apego muito forte à ideia inicial, ao produto, em vez dos fundadores, em vez da equipe se preocupar mais com a transformação que eles se propuseram a oferecer para o mercado, isso pode gerar um problema. E que foi o que a gente viu na série. Porque, primeiro, comentando sobre o Daniel tinha muito isso. Pelo menos é o que a série mostra. Chegava a ter até uma certa arrogância no sentido de a ideia é minha, vai ser assim porque eu quero que seja assim. E isso é muito perigoso, porque você pode acabar contaminando todo o time. O desenvolvedor-chefe deles ficou muito insatisfeito com a guinada, com foi quase uma pivotada de modelo de negócio que eles tiveram, quando eles foram se adequando para poder agradar a todos e ter o melhor produto para o mercado no melhor time e conseguir já começar a ter o retorno, porque afinal de contas os recursos vão acabando e você precisa colocar logo o seu produto fit no mercado. E esse pessoal que tinha aquela cabeça inicial começou a ficar frustrado. E aí é uma escolha do próprio profissional, né? Ou ele vai enxergar que ele precisa crescer junto com a equipe, que ele precisa abrir a visão dele, ou ele vai seguir infeliz. E isso pode ser identificado por meio de uma gestão e uma liderança bem feitas e, obviamente, acompanhado por meio de outros indicadores tanto da parte técnica quanto dessa parte de soft skills com relação ao clima da empresa, né? E dentro disso também tem um outro ponto muito importante. A comunicação entre a área de gestão e a área operacional precisa ser muito aberta, porque senão acontece uma coisa que é muito comum mesmo no mercado, que é fundador, gestor, pessoal mais da liderança, da parte administrativa, pessoal da área comercial, prometendo coisas que o operacional não consegue entregar, não consegue cumprir. E isso pode acabar com a imagem de uma empresa, porque quem está saindo por aí, fazendo toda a venda comercial da empresa, divulgando a empresa, sai enchendo a boca, falando que a empresa é isso, que a empresa é aquilo, que a empresa faz 1 milhão de coisas, que a empresa vai entregar em tanto prazo, tal funcionalidade, e a parte operacional tem ciência de que aquilo é impossível, mas não consegue ter um diálogo onde a empresa fale a mesma língua. E um outro ponto que também é muito importante, que não é o caso pelo menos não mostrou isso no Spotify, mas que eu também vejo em outras empresas, que é quando
a estratégia está muito bem definida, mas a parte operacional não acompanha porque não sabe, porque só recebe as ordens do que precisa ser executado ou do que precisa ser descontinuado e não sabe exatamente o porquê está fazendo aquilo. Isso está muito relacionado a endomarketing, né, que deve ser outro ponto a ser levado em consideração desde o início e que as pessoas acabam deixando para depois. Agora, já chegando aqui ao final desse bate-papo, um dos pontos que eles trazem para a série e que eu acredito que é a pergunta de bilhões, não é nem de milhões, é a pergunta de bilhões entre as startups, entre qualquer sociedade que você vai afirmar, que é: quando é o momento certo de dar uma fatia do seu negócio para o mercado? Até quando vale a pena ir sozinho, tentar aumentar o valor de mercado da empresa, para aí somente depois tentar abrir a mercado, tentar ir atrás de investidores, já com um valuation maior, já conseguindo mais grana por menos porcentagem, mas correndo o risco de chegar lá na frente e virar dono 100% às vezes de um negócio que não vale nada. Ou o que é melhor? Abrir cedo, já ir mais cedo para o mercado, já se predispor à entrada de investidores já em early stage, mas ao mesmo tempo vender uma fatia mais barato, só que de repente ir mais longe. É justamente essa análise, essa reflexão que eles trazem. E no final, eles chegam inclusive a se questionar nesse segundo ponto, de será que a gente, será que eles não abriram cedo? Será que a gente não abriu cedo o negócio e acabamos vendendo a boa parte do Spotify a preço de banana? Porque o Spotify valia muito mais do que eles tinham a percepção, tendo em vista onde eles chegaram? Essa foi uma reflexão que eles trouxeram, mas eu, como telespectadora da série e como usuária do Spotify, amante de tecnologia, empreendedora, eu olho e penso ao mesmo tempo: mas será que eles teriam ido tão longe? Será que eles teriam chegado onde eles chegaram sem terem feito as alianças que eles fizeram no momento que eles fizeram, sem terem tido a abertura que eles tiveram naquele momento com as gravadoras? Porque eles já estavam ficando sem recurso, eles dependiam das gravadoras para conseguir manter a premissa de que era um negócio 100% legal, que fosse democrático, mas que tivesse em perfeita harmonia com os demais players do setor. Então essa é uma decisão que a gente tem que tomar, tendo em vista aonde a gente quer chegar. E na série, inclusive, eles fazem a analogia de que sociedade é igual casamento, mas eles acrescentam um ponto, porque num casamento a gente busca pessoas que gostem das mesmas coisas que a gente, que tenham os mesmos hábitos, que sejam parecidos conosco. E numa sociedade a gente precisa ir buscar justamente o oposto, o que a gente não tem, que aquela pessoa tem e pode contribuir para o nosso negócio. Sempre buscando relações confiáveis, relações transparentes, relações idôneas. Dentro de uma sociedade pode acabar com um negócio inteiro. Afinal, lidar com pessoas é lidar com emoções, com desejos, com ambições, com dores. E a gente só conhece de verdade as pessoas nos momentos de dificuldade ou quando há muito poder envolvido. E aí, por fim, como eu comentei no início, a série traz alguns anos a mais para mostrar que, independente do patamar que você esteja, independente do quão grande você é, sempre haverão novos desafios. Você nunca pode considerar que o jogo está ganho, que você é o top de mercado, que você é imbatível, porque a tecnologia está aí para mostrar que as coisas são muito rápidas, que o seu concorrente, o seu produto concorrente ou o seu produto substituto está ali te estudando, só esperando o momento certo para entrar no mercado. E se você não estiver preparado, você pode sair perdendo. Então tenha sempre a cabeça aberta para a evolução, com o objetivo sempre de manter a longevidade e sustentabilidade do seu negócio. É isso que eu tinha para falar aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês continuem aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativem o lembrete para quando tiver vídeo novo, vocês já ficarem sabendo e já poderem vir aqui assistir. Curtam, compartilhem com quem mais pode se interessar e comentem aqui embaixo o que vocês acharam, o que mais vocês querem ver por aqui ou o que vocês podem agregar a toda essa análise que eu fiz. Muito obrigada, um beijo grande e vejo vocês na próxima.